Eu só acho que não tem nem coisa na minha vida para resolver. Vou ter mais uma. Mas enfim, vamos tocar aqui. Deixa eu ver onde eu parei semana passada. A gente começou threads? É isso? Deixa eu só dar uma olhadinha. Alguém se lembra onde a gente parou semana passada? Eu acho que a gente estava terminando o processo, lá no finalzinho. Finalzinho de processo? Essa é uma pergunta legal, né? Onde nós estamos? Deixa eu abrir aqui a parte de processos. Documentos, Profundo. apostila. Ai, ai, nossa. Fico até chateado com essas coisas, viu? Ah, é verdade. Paramos em prioridades de processo, round robin, prioridade, algoritmos de escalonamento. Verdade. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. É... Só deixar pronto aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Todos estão vendo aí, por favor? Sim, professor. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algoritmos de escalonamento. Então, o que acontece? Como a gente viu, o processo é um software em execução. Se deixasse por ele, ele ia simplesmente pegar o processador e ficar com o processador para sempre para ele. E essa é a ideia do processo. Então, todo o programa, o que, que o programa quer? Ficar o maior tempo possível com o processador. Então, se você fosse entrevistar um programa, entre aspas, né, porque não é uma pessoa, mas se fosse uma pessoa e fosse entrevistar ela, se fosse perguntar o que você quer da vida, ele vai falar assim: olha, eu quero o maior tempo possível de processador e a maior quantidade de recursos, que é a memória. Então, isso é o sonho de consumo de todo o processo, é ficar no processador. Só que nós temos hoje uma realidade que é o multiprogramação. Então, tem vários processos rodando ao mesmo tempo. Se tem um monte de processo, não dá para poder dar a CPU para um processo só e ele ficar para o resto da vida com aquele processo. Senão, os outros não iam rodar em paralelo. Então, eu preciso, de alguma forma, rodar todos em paralelo. Tudo bem? Como como que eu faço isso daí? Existe algoritmo para fazer esse tipo de coisa. Então, a aula passada nós começamos a falar sobre essa parte de algoritmo de escalonamento. Quem que é o escalonador mesmo? Naquele nosso exemplo hipotético do banheiro, era o velhinho do banheiro. É o cara que cuidava lá do local onde você ia usar. Na vida real, quem que é o escalonador? É um programa que qual é a finalidade desse programa? Decidir qual dos processos vai rodar. Então é um software que vai rodar, geralmente é um dos primeiros softwares que roda no sistema. Ele fica normalmente com PID 0, escalonador, então fica um primeiro processo que roda, e a partir dele ele vai carregando outros processos. Então, qual é a função do escalonador? Ele carrega os processos no sistema, coloca eles na fila, organiza essa fila, decide qual dos programas que vai estar rodando no processador, ele tira aquele print, entre aspas, né? Aquele print da tela de como o programa está, para, dá um stop no programa, faz a troca de contexto, então pega aquele programa, coloca na fila, pega o outro que está na fila, coloca no processador e continua exatamente onde parou. Então, isso é o escalonador. Agora que a gente vai ver quais são os algoritmos que ele usa, que ele utiliza, para poder fazer essa troca de processo. Como que ele escolhe qual é o programa que vai rodar? Entenderam?
Beleza. Então, vamos ver alguns deles. Esses 3 são os algoritmos mais utilizados. Então, se a gente for pensar assim em matéria de utilização, se você pegar lá o Windows, Linux, normalmente o Linux e o Windows ele trabalha com múltiplas filas. Mas a gente vai ver depois, né? Não interessa agora. Mas a maior parte dos sistemas operacionais vai usar um dos 3. Tudo bem? Um dos 3 algoritmos ou a combinação dos 3. Às vezes tem sistema que usa 2 algoritmos, dependendo do que ele vai fazer, ele usa um, depois usa o outro. Então, normalmente fica nessa base aí desses algoritmos. Então, vamos ver os algoritmos. Começando pelo primeiro e mais simples, Round Robin. O que é o Round Robin? O que te lembra essa palavra? Você lembra até Robin Hood, né? O carinha lá da floresta que andava com arco e flecha acertando os outros, roubando dos ricos para dar para os pobres. Não é isso, pessoal. Isso aqui não é cinema. Round Robin, qual que é a ideia dele? Eu tenho um quanto de tempo. Então, tudo é baseado em tempo. Então, ele pega a sua CPU, divide em quantums de tempo. Então, o que é? Uma fatia de tempo. É um tempo que o seu processador vai usar. Então, essa fatia, cada sistema operacional define esse valor. Vamos imaginar hipoteticamente que não é coisas de milissegundos. Você não consegue nem ver a troca de processo, que é tão rápido que é. Mas vamos imaginar, para facilitar a vida de vocês, que fosse 1 segundo. Tudo bem? Então, o quanto de tempo dele vai ser de 1 segundo. Isso quer dizer, então, o quê? Que ele roda 1 segundo um programa, deu 1 segundo, ele tira esse programa do ar, coloca outro programa. Deu 1 segundo, tira esse programa, coloca outro no lugar. Então, ele vai ficar rodando o sistema, trocando os programas de tempo em tempo, que é de 1 em 1 segundo. Tudo bem? No nosso sistema hipotético. Ok? Então, cada vez que ele realiza essa troca, ele tem que armazenar todas as informações do processo, né? O contexto, né? Tudo que estava acontecendo para ele. Ele congela o processo, então ele armazena onde que ele estava, o que ele estava rodando, qual a instrução que ele estava executando, qual os valores das variáveis. Ele armazena tudo e coloca lá no final da fila. Aí ele vai ficar tudo armazenado. Quando chegar a vez dele de tirar, o processador vai lá, né, o escalonador de processo, coloca de novo, coloca todos os valores das variáveis, preenche tudo de novo, do jeito que estava, e ele roda a partir dali. Entenderam? Esse é o sistema mais simples possível, porque não tem conta nenhuma. Ah, pode falar, Cristian. Acho que foi o Cristian que levantou a mão, ou o Vitor, não sei. Ah, foi sem querer, beleza. Esse round robin é o algoritmo mais simples que existe. Por que ele é o mais simples que existe? Porque ele só divide tempo. Então, qual que é o fator? Como é que ele escolhe? Não escolhe. Todo mundo tem o mesmo direito. Vamos supor que todo mundo vai rodar 1 segundo, ele roda 1 segundo um segundo outro, 1 segundo outro. Mais 1 segundo esse daqui, ele vai rodando 1 segundo cada um até terminar o seu sistema. Sistemas muito grandes vai demorar mais tempo para chegar a vez dele. Sistemas pequenos ou programas pequenos rodam primeiro, acabam primeiro do que os grandões. É uma questão de justiça. Ele é extremamente justo. Todo mundo tem o mesmo direito. Tudo bem? Era a mesma coisa aqui de um carro e todo mundo fala, olha, todo mundo vai poder rodar com o carro por 1 hora. Ah, mas eu preciso fazer uma viagem de, sei lá, 3 dias. Não importa, você roda 1 hora, vai ter que largar a direção e deixar outra pessoa usar o carro. O carro não ficou um bom exemplo porque não tem como voltar o carro para deixar para outra pessoa. Ele é exato no tempo. Então, não é que ele vai dar 2 minutos e meio para cada um, não. Se ele está lá 1 segundo, é 1 segundo. Então, vamos supor, seu programa é grande, você precisa de 10 segundos para ser executado. E o meu programa é pequenininho, só tem 2 segundos. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai rodar mais tempo o seu por ser maior. Então, ele roda 1 segundo do seu, 1 segundo do meu. 1 segundo do seu, 1 segundo do meu. Como o meu já rodou 2 segundos, o meu acabou. O seu ainda tem um monte de segundos para rodar. Então, o seu vai demorar mais. Então, se você tem um programa grande, demora mais para acabar.
Todos entenderam isso daí? Alguma dúvida quanto ao round robin? Seria, sei lá, se fosse dar um exemplo disso daí, mundo real, micro-ondas, talvez. Micro-ondas trabalham com round robin. Todo mundo tem direito a esquentar a comida durante 1 minuto. Você põe a sua comida 1 minuto. Ah, mas minha comida não está quente ainda. Você vai ter que tirar o seu prato, a outra pessoa põe 1 minuto. Aí vamos pondo. A hora que chegar a sua vez, você vai lá no final da fila de novo. Aí a hora que chegar na sua vez, você coloca lá e roda por mais 1 minuto. E vai indo até a hora que o seu prato estiver quente. Entenderam a ideia? Então, no caso aí a comida vai esfriar, né? Porque ele vai para o final da fila. Imaginemos que nós temos um, um mundo ideal que a comida não esfria durante esse período que você fica esperando a sua vez de novo. Tá dentro de um marmitex, né? Você coloca lá, ele mantém quente. Ele esquenta um certo período, aí você vai para o final da fila, esquenta mais um pouquinho. Então, se o marmitex você quer ele muito quente, você vai ter que esperar várias vezes. Basicamente é isso daí. Todo mundo tem o mesmo direito. Todo mundo tem 1 minuto para usar. E acabou. Ok? Então, esse é o round robin. Todos entenderam? Sim, querido professor. Então, beleza. O segundo algoritmo bastante utilizado trabalha com prioridades. Então, fila de prioridades. Então, como que funciona isso? Você cria algumas filas. Dentro, você pode até colocar um round robin. Então, você cria uma fila lá dentro e fala assim, olha, por exemplo, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Você tem 3 tipos de prioridade. Aí, o que vai acontecer? A maior prioridade, geralmente, o que acontece? Você pode ter prioridade estático-dinâmica, né, que ela muda com o tempo. Então, o programa que tiver prioridade maior roda mais tempo. O programa que tiver prioridade menor roda menos tempo. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, é como se eu olhasse para a pessoa e falasse assim: olha, você pode usar o micro-ondas por 2 minutos, você por 1 minuto e meio, você por 1 minuto. Então, dependendo do processo, eu coloco quantos de tempos diferentes de acordo com o processo. Ou quantos de tempo, ou ele roda, ele entra mais vezes na fila. Então, posso fazer prioridade por tempo. Então, o que acontece? O cara ganha um tempo maior. Quem tem maior prioridade roda mais tempo. Quem tem menor prioridade roda menos tempo. Ou ele entra antes na fila. Então, na hora que ele entra na fila, tem a fila de prioridade. Tipo assim, já foi em banco? Banco tem isso daí. Você tem aquelas filas do velhinho, que os velhinhos vão primeiro do que você. Já viram isso daí? Alguém já foi no banco e teve isso daí? Ah, eu já vi uns velhinhos mais novos que eu passando na minha frente, professor. Não, tem uma sacanagem. O cara pega as filas do velho lá, que a turma fala. Isso, a fila preferencial. Então, o que acontece? A pessoa mais velha lá dentro, é... ela já falou ali que ela passa, mas tem o direito. Beleza. Eu, se tivesse, também usaria. Meu sogro usa muito e meu pai também. E é boa, hein? Rápida pra caramba, bem mais rápida. Mas, enfim, quando você está no banco, o que acontece quando está numa fila preferencial? Você tem o direito a ir primeiro na fila do que os outros. Então, se chegar 2 pessoas aqui, o preferencial vai antes, porque ele tem maior prioridade. Então, a gestante, deficiente físico, depende da idade. Então, tem um monte de critérios lá que você pode entrar na frente. Tudo bem? Então, o que acontece? Chegou a sua vez, você vai lá e passa na frente dos outros. Por quê? Porque você tem uma preferência, tem uma prioridade maior. É a mesma ideia. Você trabalha com prioridades ali dentro. Então, o programa que tem prioridade maior, ele entra primeiro na fila. Então, a fila, em vez de você entrar no final da fila, você pode entrar no meio da fila, no começo da fila. Então, de acordo com a sua prioridade, você entra em posições diferentes na fila.
Entenderam? Aí, professor. o algoritmo que o Windows usa é o Round Robin? Não, ele usa múltiplas filas, que é o último. Geralmente ele tem algumas coisas que até trabalham em Round Robin. Dentro da fila ele trabalha em Round Robin. O Linux, se não me engano, múltiplas filas também. Se não me engano, até com Round Robin dentro. Dentro da fila é Round Robin. Por exemplo, ele trabalha, vai ter várias filas. A gente não queria entrar nisso daí. Deixa eu chegar, né? Deixa eu terminar primeiro o do prioridade, depois eu explico múltiplas filas. Senão a gente vai pular um aqui. Essa prioridade, ela pode mudar com um fator externo. Então, por exemplo, chegada de um e-mail ou um arquivo, por exemplo, o seu e-mail, o seu programa de e-mail, a prioridade dele, ele pode trabalhar com baixa prioridade. Aí ele fica lá na fila sempre por último, porque ninguém está usando ele, não precisa estar processando toda hora. Aí, de repente, ele chegou um e-mail na sua caixa postal. Aí ele entra com uma prioridade maior, ele entra primeiro na fila. Entenderam? Essa prioridade, ela pode ser uma prioridade estática, quer dizer que ela vai ficar fixa durante toda a execução, ou ela pode ser dinâmica, ela fica alterando de acordo com a necessidade. Então, tem programas que você não está usando ele baixa a prioridade. Você começa a utilizar esse programa, ele aumenta a prioridade. O Windows trabalha com uma certa fila de prioridades, então ele pode, tem alguns algoritmos que até utiliza, alguns sistemas operacionais que utilizam algoritmos semelhantes a esse. Que o quê? O programa que você não está usando, eu baixo a prioridade, então ele vai sempre entrar no final da fila. Programas que você está usando constantemente, por exemplo, eu estou usando o Word, aí ele entra no começo da fila. Então ele sempre entra mais cedo na fila, não tem que esperar todo mundo de novo. Ou entra mais vezes. Depende do algoritmo, eu posso colocar uma quantidade maior de vezes. Então, em vez dele, por exemplo, em 10 segundos ele rodar uma única vez, ele roda 2 vezes em 10 segundos. A cada 5 segundos eu vou rodar um quanto de tempo para ele. Então, pode ser um tipo de prioridade. Ok? Professor, Pode falar. um tempo atrás eu tinha um Windows Ultimate com um processador bem fraquinho. Aí, uma coisa que eu percebi foi que quando eu colocava alta prioridade num programa, ele executava, tipo, a pré-visualização quando passava o mouse por cima do ícone na barra de tarefas. Só que se essa prioridade estivesse normal, nunca Não o mostrava programa nada. nunca mostrava. Aí se encaixa um pouquinho no que você está falando. Exatamente, porque quando você coloca em tempo real, por exemplo, você aumentou a prioridade, ele entra várias vezes na fila. Ele passa os outros na fila. Aí acaba rodando mais vezes ele do que os outros. Entendeu? É como se ele estivesse na fila preferencial do banco. Então ele entra várias vezes. Enquanto você demora 2 horas ou 3 horas para ser atendido, ele foi atendido várias vezes. Então por isso que dá para poder mostrar preview, essas coisas assim. Parece, nossa, o programa ficou rápido. Você pode até fazer isso. O programa que você está usando ele vai ficar realmente mais rápido que os outros. Por quê? Porque você aumentou a prioridade. Tudo isso daí, pessoal, dá para ser configurado. Se você entrar aqui no seu Windows, tem Ctrl Alt Del, tem gerenciador de tarefas. Aí você entra no gerenciador de tarefas, você tem lá um detalhes que você pode ver todos os programas que você está executando. Você pode escolher um dos programas e aumentar a prioridade dele. Tem a prioridade aqui, clica com o botão direito, definir prioridade. O meu PowerPoint, que é o que eu estou usando agora, está em normal. Mas se eu precisasse muito dele, eu poderia aumentar a prioridade para alta ou tempo real. Entenderam? Sim, professor. Então, se eu faço isso, eu coloco uma prioridade mais alta para ele, vai rodar mais vezes. Ele vai entrar antes na fila, passa na frente dos outros. Ok? E por último, eu tenho um algoritmo, não menos importante, de múltiplas filas.
Então, quando ele trabalha com múltiplas filas, cada fila ele coloca uma prioridade diferente. Então, ele monta uma fila inteira, todo mundo que tem prioridade 10. Todo mundo que tem... Então, a prioridade ele faz por classe. Um conjunto de programas vai ter a mesma prioridade. E lá dentro, como todo mundo tem a mesma prioridade, ele pode até rodar um round robin. Então, primeiro ele escolhe qual fila vai executar pela prioridade, quando tem múltiplas filas. Por exemplo, eu vou executar agora, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 quantum de tempo, 10 segundos para ser executado. Aí eu posso falar assim, 5 segundos vai ser vou dedicar aos programas da primeira fila. 3 segundos para da segunda e 2 segundos para os demais. Entenderam? Calma a página em branco. Como é que seria implementado? Um exemplo de fazer isso. Deixa eu colocar aqui. Então eu poderia... Caneta. Então eu poderia ter 3 filas aqui, cheio de programinhas lá dentro. Então eu teria 3 filinhas aqui. Aí eu tenho 10 segundos para ser executado e dividir entre as 3 filas. Dos 10 segundos disponíveis, eu coloco 5 segundos para a primeira fila, 3 segundos para a segunda e 2 para a outra. Aí, a hora que eu for executar, eu coloco lá dentro. Vou ter que executar 10 segundos. Desses 10 segundos, então, 5 vai ficar para a primeira fila. Então, o que ele faz? Vou ter que rodar 5 aqui. Eu tenho o programa 1, P1, P2. Os dois têm prioridade maior. Aí eu tenho P3 com prioridade menor e um P4 com prioridade menor ainda. Na hora que ele for rodar, é 5 segundos. Então, como que ele vai rodar? Roda o P1, rodou 1 segundo. Tudo bem? Roda o P2, já foi 2 segundos. Aí eu vou rodar o P3, aí depois o P4, aí volta de novo aqui, nessa fila aqui. Como ela tem prioridade maior, eu rodo mais tempo ela. P1, P2. Aqui vamos supor que eu tivesse um quinto elemento aqui. Aí agora eu vou rodar um P5, ele tem que ir subdividindo. Entenderam? O que vai acontecer ao longo de 10 segundos? Eu vou ter rodado esses dois 2 vezes e meia. Enquanto esse daqui, eu só vou ter rodado 2. E se tivesse 2 processos aqui, vamos imaginar que todos têm a mesma quantidade de processo. Aqui tem 2 programas, aqui também tem 2. Em 10 segundos, esses dois aqui, iam ter rodado 5 vezes. Enquanto esses outros dois aqui, 2, um cada um. Então, quem tiver nessa fila de prioridade mais baixa, em 10 segundos ele vai rodar uma única vez. De cada 10 segundos. E esses aqui de cima, um vai rodar 3 vezes e o outro vai rodar 2 vezes, em 10 segundos. Notaram que quem está na fila de cima roda mais do que quem está na fila de baixo? Que, por exemplo, ele pode rodar um... Então, 3 mais 2 deu 5 segundos. 2 mais 1 deu os 3 segundos. 1 mais 1 deu 2. Então, isso quer dizer, num mundo mais ou menos, se a gente fosse pensar, em 10 segundos, o P1 ia rodar 3 vezes, o P2 ia rodar 2 vezes. Aí, nessa fila de baixo, por um acaso, o P3 vai rodar 2 vezes, o P5 vai rodar uma vez só. Aí, aqui embaixo, o P4 vai rodar 1 e esse daqui vai rodar 1. Então, quem está mais aqui em cima, roda mais tempo, roda mais vezes. Quem está mais embaixo, roda menos vezes. Deu para entender isso daí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Todos entenderam que ia ser múltiplas filas?
Então, as filas mais altas têm uma quantidade maior de CPU reservada para ela. Filas mais baixas têm menos CPU reservado para ela. Ah, mas se tem poucos programas na primeira fila. Beleza, ele vai acabar rapidaço. Só tem um programa aqui, ó. Não tem esse outro aqui, ó. Só tem um programa. Só tem um. Então você tem 5 quantos? E em 10 segundos ele vai rodar 5 vezes. Ele vai rodar muito mais do que os outros. Por quê? Porque de cada 10, 5 é da primeira fila. Se só tem um programa na primeira fila, ele vai rodar 5 quantos dele. Então ele vai rodar mais tempo que os demais. Entenderam? Alguma dúvida? Uma pergunta: posso, professor, diminuir essa prioridade? Pode. Você pode melhorar esse algoritmo para o cara não ficar sempre aqui na fila, maior fila. Eu posso diminuir a prioridade dele quando ele executar. Por exemplo, ele rodou uma vez aqui na prioridade 1, na prioridade máxima. Eu posso ir lá e diminuir a prioridade dele para ele ir para a próxima fila. Aí o programa vem para cá, para não ficar o tempo todo na máxima. Poderia fazer essa modificação. Geralmente não faz. Geralmente ela fica estática. Você tem que ir igual no Windows ali. Você tem que ir lá, clicar e falar se você quer a prioridade maior ou menor. Então, no seu Windows, quando eu venho aqui no gerenciador de tarefas, clico o botão direito, definir prioridade e vou alterar essa prioridade aqui, o que ele está fazendo aqui quando eu faço isso, pessoal? Quando eu venho aqui e troco a prioridade. Quando eu troco a prioridade aqui, eu estou trocando ele de fila. Que fila que o programa vai entrar? Então, quando eu troco aqui, ele sai daquela fila que todo mundo tem que dividir 3 segundos e vai para uma fila que tem 5 segundos. Ele fica mais tempo de CPU. Entenderam? Ele sempre vai para a primeira fila? Não. Depende do que você colocar aqui, ó. Por exemplo, eu estou normal. Se eu colocar uma acima do normal, ele vai para a filinha de cima. Se eu colocar alta, ele vai para a filinha de cima, mais de cima ainda. Se eu colocar em tempo real, aí ele vai lá para a fila lá do topo. Vai depender do seu ajuste que você colocar ali dentro. Então, aí são várias filas. Cada fila tem um quanto de tempo reservado para ela. Então, conforme você vai subindo e descendo nessa fila, você vai tendo mais tempo de CPU ou menos tempo de CPU. Todos entenderam? Posso colocar meu joguinho em tempo real, então? Até pode. Só que você tem que lembrar o seguinte: quando você coloca ele em tempo real, praticamente ele vai ficar sozinho com a CPU lá em cima. O tempo do tempo real é absurdo, o quanto dele é gigantesco. Tudo bem? Para o jogo vai ficar ótimo, só que você tiver que imprimir enquanto você estiver jogando, essas coisas, vai ficar lento a impressão, vai virar uma nhaca. Agora falar, mas eu só vou jogar. Aí você pode colocar em tempo real. Ô, professor, Oi. pode falar, Ju. Só rapidinho, é só um pensamento. Então, tipo, quando o Chrome tá roubando muito, colocar ali para baixo poderia ajudar então bastante. Sim, o Chrome tá lá, tá roubando toda a CPU. Toda a CPU tá pro Chrome. Diminui ele. Vai ficar mais lenta a internet, mas as outras coisas vão ficar mais rápidas. É bom saber que ele já tá começando a me dar nos nervos aqui. Não, são estratégias, né? Aí depende do seu usuário. Entenderam essa ideia de múltiplas filas? Alguém ia fazer uma pergunta e o outro parou. Oi. Eu ia falar, tipo,
Eu já tive um programa que eu tentei colocar ele em prioridade em tempo real, mas o PC ele não deixava. Depende do que você vai fazer, ele vai comer, principalmente se tiver rodando algum programa de sistema, tipo uma defragmentação, um antivírus, que já está rodando em tempo real. Entendeu? Por que o medo do Windows de colocar qualquer coisa em tempo real? Porque ele, às vezes, ele roda mais do que o próprio antivírus. Você já imaginou se for aquele joguinho Piratex, que tem um vírus nele embutido? Sem querer, você baixou da internet aquele backup oficial, né? Que junto vem um craquezinho, que junto tá um vírus. Aí você pega e mete bala e soca ele como tempo real. Aí a hora que ele for rodar o vírus, porque o vírus vai estar embutido lá no meio do jogo. Aí a hora que chega o pedaço do vírus, o antivírus fala assim, meu, tem um pedaço ali. Só que como você colocou ele em tempo real, ele usa mais tempo que o antivírus. Aí acaba rodando o vírus e não dá tempo nem do antivírus tirar. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai colocar. Geralmente, em tempo real, a gente coloca coisas pequenas. Programas essenciais e pequenos. Entendeu? Por que pequeno? Para poder executar logo e terminar. Para liberar logo a CPU para outra coisa. Eu posso aumentar a prioridade, colocar alta. Mas tempo real, evitem. Ah, eu posso colocar tudo em tempo real? Não. Você pode colocar um aplicativo em tempo real. De preferência que seja pequeno. Ou que seja extremamente importante. Todos entenderam? Alô? Você caiu a conexão? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Fala, professor. Então fique meio quieto. Que eu tô vendo que Eu todo não sei mundo... pelos outros, mas eu geralmente evito falar que eu tenho medo de 20 pessoas falarem ao mesmo tempo e ficar uma zona. Não, eu não ligo pra isso daí, não. Aí ninguém fala nada, eu fico aqui com a cara de besta. Por isso que geralmente eu percebo que as pessoas demoram, que fico pensando, alguém vai falar primeiro, vou ficar passando por cima. Aí eu fico aqui... O pior, pena, viu, professor, quando ninguém fala nada. Falou, caramba, ele tá sozinho, não. Fica parecendo que eu tô dando aula pra parede, rapaz. Eu fico louco isso daí. Por isso que eu não gosto da aula online, é só isso. Vocês entenderam? Fica aquela... Twin, twin, fica o grim, grim, igual os grilos, né? Os grilos ficam tocando lá. Então, voltando aqui, quando vocês forem definir prioridades, então evitem colocar tempo real em qualquer coisa. Um jogo, geralmente, ele é muito grande, pessoal. Aí ele vai consumir todo o tempo real, vai ficar rodando só ele praticamente. Então, às vezes, até o Windows bloqueia por causa disso. Se precisar, assim, fala, nossa, mas só vou jogar, mais nada, tenta colocar no alto. Não coloca tempo real. Tempo real é uma coisa muito séria que vocês vão ter que fazer. Geralmente, o que a gente vai colocar em tempo real? Vamos supor, você vai trabalhar e tem uma usina e tem um software que controla um monte de sensor da usina. E se alguma coisa acontecer, a usina pode explodir. Se você esquecer de ver esse sensor. Então, aí nesse programinha que fica monitorando o sensor, eu vou lá e ponho ele em tempo real. Porque é um programinha pequenininho que ele vai ficar mais tempo olhando. Sensor tá beleza? Ah, beleza. Não vai explodir a usina. Sensor tá beleza? Tá, então a usina tá beleza. Entenderam? É um programa bem rapidinho que roda e já libera. Então é mais ou menos para isso. Não é para vocês ficarem colocando tudo em tempo real. Entenderam? Minerar Bitcoin, professor. Não, que nem na Bitcoin. Aí você não faz mais nada. Aí a máquina trava, você nem mexe no teclado. O Bitcoin já quase faz isso com a máquina sozinho. Você pôr só ele, aí o Windows nem responde, nem mexe a tela. É um programa muito pesado. Até aqui todos entenderam? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Viu quanta explicação tinha? Por isso que semana passada eu peguei e segurei para não passar esse pedaço.
Que eu olhei e falei, ih, esse negócio não vai dar tempo, não. Mas foi quase 1 hora, hein? Isso só para explicar 3. Prof, a Isa pediu para avisar que o Teams dela tá travando. Ah, não, beleza. Oi, Isa, essa é a Isabela. Tá sendo gravado aqui, então depois você consegue assistir depois a aula com as explicações certinhas, tá? Então, se tiver algum probleminha, vocês conseguem assistir depois, ok? Aí é só me lembrarem depois na hora da chamada, se por acaso ela demorar um pouquinho para responder. Vamos voltar aqui. Algoritmos em lote. Então, aí eu tenho... Ela só está escutando, mas não consegue falar. Não, beleza. Aí você me avisa na hora que eu for fazer a chamada. Teams travou no PC. Ah, é um ótimo app. Trava pra caramba. Fora que diminui a velocidade do meu PC absurdamente. Mas tá bom, vai fazer o quê? É o que nós temos para hoje. Algoritmos em lote. Aí são vários algoritmos que... Depois eu vou até fazer, acho que é a parte depois disso daqui. Porque algoritmos em lote, pessoal, é para aqueles sistemas antigos que rodam à noite. Lembra o sistema em lote? Que era aqueles algoritmos que eu deixava lá e depois voltava. Esses que a gente viu aqui, esses algoritmos aqui, são para sistemas interativos. Esse que a gente trabalha no dia a dia, que é o Windows que usa, o Linux, o macOS. Então, é aqueles que você usa no dia a dia. Tudo bem? Então, esses são os principais. Quando a gente fala em lote, são algoritmos para aqueles servidores que você deixa as coisas lá e vai fazer e deixa ele fazendo por você e volta depois para conferir o resultado. Tudo bem? Então, isso que é um sistema em lote. É aqueles mainframes antigos que deixavam lá, não que seja antigo, novo também faz. Por exemplo, um centro de pesquisa. Você tem que fazer uma rede neural, treinar uma rede neural. Uma rede neural, pessoal, depende do tamanho da sua rede, demora dias, às vezes 15 dias para ser treinada. Você coloca um monte de exemplo, ele vai treinando uma rede, que é um programa, ele fica lá, um programa com uso estatística, e ele vai fazendo esse treinamento até chegar ao resultado. Só que para fazer isso demora lá 10 dias, 15 dias, dependendo da rede. Você não vai ficar 15 dias olhando para ela. Ficar lá, aguarde. Ficar virando a ampuletinha por 15 dias. Parece que a máquina travou. Tamanho é o negócio. Então, nesse caso, a gente usa esses algoritmos em lote. O que é isso? Vai lá no servidor, põe para rodar e fala, olha, daqui 15 dias eu volto para ver como é que tá. E deixa rodando. Normalmente você loga na máquina remotamente, tem um computador só para isso, fica lá guardadinho no cantinho. Igual, por exemplo, o IFE. O IFE tem um super servidor que fica lá em São Paulo. Tem uma máquina lá, uma máquina paralela, que fica lá. E dependendo do projeto, você pode usar ela. Aí, a hora que você manda alguma coisa, você não tem um teclado e um mouse que você senta na frente dela. Ah, eu vou sentar na máquina. Não. Você não senta na frente da máquina. A máquina você acessa remotamente. Então, via um terminalzinho, você acessa, manda o que você precisa para ela, faz o upload lá dentro, manda executar e sai do terminal e deixa executando. Aí daqui a alguns dias você volta lá para ver qual é o resultado final. É assim que funciona. Você não fica nela, usando ela. Você não fica programando nela. Entenderam? Grim, grim, grim. E aí os Sim, grilos. Ô, professor, entendeu? Então, o que acontece? Existem alguns algoritmos para esse tipo de servidor. Então, nós temos, por exemplo, job mais curto. Então, eu só tenho vários programas para ser executado. Ele pode pegar o primeiro, o menor, né, na verdade, e executar. Pode ser o first in, o primeiro que chega. Então, conforme ele vai chegando, ele vai executando.
Então, o primeiro que chega, roda inteiro. Depois pega o outro, roda inteiro. Depois pega o outro, roda inteiro. Esse é um exemplo. Então, chega, pelo odd de chegada. É um algoritmo. Ou eu posso rodar pelo job mais curto. O que é o job mais curto? Ele olha todos os programas que querem executar e fala, vamos executar o menor programa. Eu tenho um programa aqui que demora 10 minutos, esse 2, esse daqui 1 minuto. Então eu rodo o primeiro de 1 minuto, para rodar logo e sair. Então ele pega os programinhas pequenininhos, rodam logo para desocupar, e depois só fica rodando os grandões. Porque ele pensa o seguinte, o cara que colocou um programa grande já sabe que vai demorar. Já que vai demorar mesmo, vamos pegar aqueles que precisam resolver, que é 1 segundo só, já roda logo esses daí para liberar logo. Você já imaginou se eu faço ao contrário? Em vez de job mais curto, eu coloco o job mais longo primeiro? O cara só precisa usar meio segundo da CPU. E tem um programa que vai durar 15 dias. Aí ele roda durante 15 dias o programa, o cara fica esperando o que era de meio segundo, fica lá. Putz, minha vez, tem que esperar 15 dias. Aí roda meio segundo e já libera ele. Entenderam a ideia? Então eu rodo os que são menorzinhos primeiro. Já desocupo logo a CPU para deixar só os grandão para depois. Então esse é uma ideia que eu posso fazer também. Tudo bem? Posso garantir um tempo. Cada um vai usar um tempo. Fala, olha, você vai garantir que você vai rodar X minutos lá dentro. Também um algoritmo. Posso fazer um pior ainda, sorteio. Esse é o algoritmo mais perreba que existe. Porque o que faz o algoritmo de sorteio? Literalmente ele sorteia. Uni do Unité, escolhe um e você foi escolhido para rodar. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, o que for. É sorteado. Quem vai rodar no sistema. Então ele pode sortear aleatoriamente. Pode rodar um pequeno, pode rodar um grande primeiro. Olha, esse é o pior algoritmo que eu já vi. Tudo bem? Então, são coisas que dá para ser feita aí dentro. Bloco de controle de processo, também conhecido como descritor de processo. O que acontece? Isso daí, todos esses processos, quando você está fazendo, tudo que ele está fazendo ali dentro, ele tem um local que ele armazena lá. O seu escalador de processo, ele armazena um descritor, o que está acontecendo lá dentro. Tudo bem? Então, tudo referente a um processo fica lá dentro. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, naquele gerenciador, você pode ver que tem várias informações sobre o processo. Ó, nome do processo, PID, se ele está em execução, qual é o nome do usuário que rodou esse programa, quanto que ele está usando de CPU, quanto que ele está usando de memória, tudo bem? Se ele está virtualizado ou não. Então, tudo isso daqui, ó, são informações que são armazenadas em algum lugar. Onde que essas informações estão? Onde que toda essa informação aqui que você procurar, ó, tem um monte de propriedade ainda, que tem mais coisas ainda sobre esse processo que ele está executando. Onde que está todas as informações aqui? Todas essas informações estão dentro do escritor de processo. Então, ali dentro tem um ponteiro para saber onde que ele está na memória, qual estado você está rodando ou não, o nome do processo, quem foi que chamou esse processo, quais são os registradores, então todas aquelas variáveis que você tem no sistema está ali dentro, se quanto que ele tem liberado de memória, quais são os arquivos que estão abertos e assim por diante. Entenderam? Sim, sim. Sim. E o escalonador fica olhando essa lista. Toda vez que eu preciso, eu olho essa lista, vejo, o programa tal. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, todas as informações estão aqui, ó. Qual é o nome do meu programa, qual é o PID, se é o estado que você está executando ou não, qual é o nome do usuário que chamou esse processo, quanto que está usando tudo. Então, todas as informações ficam aqui, nesse bloco de controle. Para cada processo que eu estou rodando, ele tem uma entrada nisso daí, ó, uma tabela, igual essa daqui mesmo. Ó. É uma tabela que tem tudo lá dentro.
Entenderam? Então, ó, nesse caso aqui, olha quanto programa está rodando ao mesmo tempo aqui dentro. É uma lista enorme, ó, de coisas rodando, que você nem percebe. Fica um monte de programa rodando em paralelo ali, rodando junto, ao mesmo tempo. Então, O Chrome é o que mais aparece, né? nossa, o Chrome demais. O Chrome é o cão. Eu nunca vi um programinha que come uma CPU igual ele. CPU não, ele come memória. Olha, ele é fominha para memória. O negócio é fera. Se você olhar ali pelo uso de memória, quer ver? Só fazer uma brincadeira aqui, ó. Pela quantidade de memória. Ordenar pela quantidade de memória. Aí você olha aqui, no caso aqui tá rodando o Teams. O Teams tá ganhando disparado, né? Aí depois vem PowerPoint e já começa a ter o Chrome. Aí o Chrome começa a reinar depois, ó. É tudo em RAM. Então aí É o ele rei do começa. joguinho. Não, o Chrome mata o computador. É que ali no caso aqui que eu estou rodando o Teams. Então, olha, que eu não estou nem rodando o Chrome. O Chrome está ali em segundo plano, não está nem aberto aqui. O que está rodando aqui que vocês estão vendo? O Teams e o PowerPoint. Então, teoricamente, eles que estão consumindo mais porque eles estão com prioridade maior, estão rodando mais tempo. Aí você olha lá o Chrome, logo depois é Chrome, comendo toda a memória do meu PC. Super bem desenvolvido, né? Então, operações básicas de um processo. O que eu posso fazer com um processo? Eu posso criar um processo. Então, colocar um programa para ser executado, quando você dá duplo clique em cima do Word, ele cria um processo. Posso destruir um processo, quando você vai lá naquele xzinho lá da sua tela e clica lá no fechar, então ele vai lá e destrói o processo da memória. E eu posso suspender um processo. Eu preciso de um arquivo. Enquanto ele está buscando o arquivo, ele fica no modo suspenso. Fica lá esperando alguma coisa acontecer. Nesse caso ainda, no caso de suspensão, eu tenho o caso de... Aí seria mais bloqueado isso que eu falei. Suspender mesmo, parar de executar por algum motivo. Tipo, dar um pause. Você pode pegar o seu programa e dar um pause nele. Falar, não quero que rode, para de rodar por enquanto. Por algum motivo, está usando muita CPU. Eu vou lá e dou um pause nele. Então, isso é um suspender. Posso reativar o processo, pode tirar do pause. Então, você pausa o programa. Ah, não, agora eu quero que ele volte a rodar. Então, você pode reativar ele. Posso alterar a prioridade do meu processo. Então, eu já mostrei isso daí. Você vai lá, clica com o botão direito em cima do seu processo e fala, eu quero alterar a prioridade. Deixar ele mais rápido, mais lento. Posso bloquear um processo. Por um motivo, está aguardando alguma coisa. Posso bloquear um processo ou desbloquear por wake up, quer dizer o quê? Chegou alguma coisa para ele. Posso despachar um processo, mandar ele para ser executado em outro local. Então, eu tenho um monte de operações que eu posso estar fazendo com um processo. Tudo bem? Com o seu programa. Então, vamos ver aí. Criação de um processo. O que ele tem? Ele vai ter que nomear o processo. Então, o processo ele tem um nome. Vai ter que ter um PID, então um identificador, que é um número. Então, cada programa que está rodando, ele tem um número único no meu sistema, que é colocado automaticamente. Vou ter que determinar qual é a prioridade inicial do meu processo, que geralmente é normal. Vou ter que criar ele lá no descritor, colocar naquela tabela lá, e alocar todos os recursos necessários para ele poder rodar. Memória, HD, se é um programa que vai gravar CD, então eu tenho que ir lá e verificar, não tem ninguém usando o drive de CD? Então bloqueia para nenhum outro usar enquanto ele vai rodar agora. E assim por diante. Entenderam? Entendemos. Obrigado pelo feedback. Sim, professor. Fico feliz com os retornos. E a miserável apareceu, professor, aí, ó. Tá vendo? Voltou a funcionar o fone dela.
Ah, eu tô pelo celular. Até desisti do PC. Pelo menos é rápido. Você pode destruir um processo. Então, ir lá e tirar um processo do ar. O que é isso? Fechar um programa. O cara está usando lá o Word e de repente fala, não quero mais o Word, vou clicar aqui para fechar. Ou dá o Ctrl Alt Del e mata um programa. Então ele vai ter que destruir. Então ele vai ter que remover ele do sistema, retornar o controle para o sistema operacional. Então, se ele estava rodando e você clicou no finalizar, ele para. Ah, mas não deu um segundo ainda. Ou fatia de tempo que sobrou, não interessa. Ele vai lá e fala, para daqui em diante e entrega o controle para o sistema operacional. Apaga todo o conteúdo das listas e tabelas, então apagar todas as variáveis, quanto que ele estava usando de memória, limpar a memória, fazer tudo e apagar o processo lá daquela tabela do descritor. Então aquela tabelinha onde que ele estava lá, que eram os programas que estavam rodando, ele sai daquela tabelinha, porque ele não está mais rodando no sistema. Entenderam? Ô, professor, Pode falar. um tempo atrás tinha eu jogava, né? E eu tinha internet bem ruinzinha. E aí tinha um processo que ficava. Ele era chamado de serviço de transferência inteligente. Ele consumia muita internet. E aí não tinha como parar, porque não era um programa ativo, sabe? Era só um processo mesmo que ficava executando em Rodando lá. segundo plano. Nossa, professor. Aí eu quebrei a cabeça um pouquinho, mas aprendi. Aí tinha que encerrar o processo lá pelo gerenciador de processos, mó caminhada. Mas aí você Essa mata o parte aí, processo. eu tirava, eu colocava ele tava na inicialização automática, eu colocava inicialização manual. Que aí eu nunca ia inicializar e Ele ele nunca nunca ia. rodava. Isso daqui dá para fazer, pessoal. A inicialização manual, você pode vir aqui no inicializar e escolher o que você quer aqui, ó. Então tem os programinhas aqui, ó. Você pode vir aqui em status e desabilitar ou deixar ele em manual. Então aqui você pode alterar isso daqui, ó. Então você pode desabilitar lá dentro. Então, não gostei desse programa, mata ele. Nossa, em propriedades já mexi em tanta coisa. Nossa, tadinho do computador. Isso daqui dá para você fazer milagre aqui dentro, tanto dele como serviços, ó. Alguns serviços está rodando, você pode ir lá e parar. O meu fica parado quase tudo, ó. Não quero mais rodar isso daqui. Você pode clicar e mandar parar. Você pode ir Eu matando o serviço lá. ia desabilitando um por um. Tome cuidado só quando for desabilitar. Não, ter cuidado para saber o que vocês estão desabilitando. Dá uma pesquisada antes para não matar alguma coisa importante. Às vezes você mata um programa aqui que vai ser preciso para o seu Windows funcionar e você mata ele. Tipo, um gerenciador de arquivo. Por que eu quero um gerenciador de arquivo? Mata o gerenciador. Aí, normalmente ele não deixa, mas se ele deixar matar, você não abre mais nenhum arquivo. Que graça vai ter se o Windows sem poder rodar um arquivo? Então, toma cuidado só que vocês vão matar aí. Beleza? Beleza, professor. Mas realmente Beleza? eu teve um que tinha um indexador lá que vivia indexando meu HD. Tinha hora que eu usava 100% do HD, a máquina ficava travada. Eu de vez em quando matava ele. Eu queria usar, ele estava indexando, eu ia lá e matava o programa. Serviço de transferência inteligente, CVS Host, CV Host e tem um outro também, que é os programinha chato pra caramba que fica consumindo memória pra caramba e internet. Não, esses negócios, coisa muito inteligente, vai passando tudo para a Microsoft. Fora que, eu não sei qual que é, mas tem um programinha que roda no seu Windows, que ele fica mandando constantemente para a Microsoft a configuração do seu computador. Então, isso é sabido desde o Windows 95. Sabiam O dessa? Windows Update, chatinho. O Windows Update é um deles, mas não, o Windows Update não é esse programa. Mas tem programas lá dentro, alguns hosts, que ele fica rodando em segundo plano, ele pega a configuração da sua máquina, os aplicativos que você mais usa e manda isso para a Microsoft. A Microsoft não vai bater na sua casa falando, olha, você tem um software pirata, eu estou vendo aqui. Não é isso. É porque ela quer saber isso. Para ela diagnosticar
Tipo, no Windows dela, o que que ela tem que priorizar? Olha, todo mundo roda Word. Então, o Word tem que ser rápido no meu computador, no meu sistema. Isso Entendeu? aí funciona até com Windows pirata, professor? Até com Windows pirata. Então, basicamente, a Microsoft sabe que você tem um Windows pirata. O Astolfo ficou preocupado, hein, professor? Ah, tem cara que treme na base, mas é verdade. A Não, tem Microsoft sim. sabe. Hã? eu tava lendo esses dias e, tipo, durante um tempo, se você não ativar o seu Windows 10, você perde algumas funções. E para você perder algumas funções, o Windows precisa saber que não está ativado, que é pirata, né? Então, funções bem bestas, como temas, por exemplo, você não consegue pôr imagem Mais na área de temas. trabalho, coisa besta, É, assim, sabe? mas isso daí tudo já é aviso. A Microsoft sempre fez isso desde o Windows 95. O Windows 95 ele lia um monte de conteúdo da sua máquina e mandava para a Microsoft. Sempre foi assim. Por que a Microsoft às vezes compra programa dos outros? Ah, eu vou lá e. Por que ela comprou, por exemplo, a Corel? Você sabia que a Corel é da Microsoft? CorelDRAW. Não sabia não, professor. A Nossa, Corel é da Microsoft. mas eu não Por que a escuto Microsoft CorelDRAW também comprou? faz mó tempo. Hã? Eu não escuto de CorelDRAW faz mó tempo também. Sabe que não usava? CorelDRAW, meu, era um negócio que todo mundo usava pirata. Eu fiz um cursinho de CorelDRAW há anos atrás. CorelDRAW, todo mundo é febre. Nossa, vamos fazer imagem no Corel. Beleza. Qual é o melhor software? Qual é referência de mercado? Corel. A Microsoft vai lá e compra. É assim que funciona. Só que o plano deles é comprar e depois também abandonar, né? O Skype Não também. fizeram muita coisa. Antes, quando era da Corel, pelo menos o negócio funcionava. Eles compraram, o Corel sumiu quase do mercado. Ninguém nem usa mais. Mas usava bastante. Então, como é que eles sabiam que software que eles iam investir? Normalmente pelo uso, pela quantidade de uso que os usuários tinham. Entenderam? Então, se vocês usam bastante um determinado software, a Microsoft sabe disso. Quantas horas você passa lá acessando o seu Facebook? Então, ela sabe todas essas coisas. Como Ô, é que ela professor, tem sabe? uma pergunta. Pode falar. Eu não sei quem que falou que se ficar um tempo sem ligar o PC, perde algum negócio aí. Quanto tempo, mais ou menos? Porque tem dia que eu não ligo o PC em casa, fica uma semana, por aí. E não é pirata, Não, tá? não é pirata. Não, não tem perigo, não. É muito tempo. Descarregar alguma coisa do HD são anos. Não tem perigo assim, não. Ah, tá. Beleza. Não, pode ficar sossegado. Isso é muito tempo. O pessoal está falando aqui ativar. Sem ativar o Windows? Eu não entendi. A ativação é outra. Aí você ficar muito tempo, tem um programinha que usa que Eles dão um período é, de 30 dias, né, professor? Pra é, você. que é a avaliação. Ele usa como ele volta o tempo de avaliação do seu jogo, do seu Windows. O Windows, ele normalmente ele vem com 30 dias de avaliação, período de 30 dias. Então, durante 30 dias, ele vai contando o tempo. Se você acessou, ligou ele depois de 30 dias, ele já marcou que você já usou a avaliação. O que esses softwares Piratex aí, quando você tem uns Piratex, ele faz? Quando você está rodando, quando chega próximo dos 30 dias, ele volta o tempo, volta o contador, como se você começasse de novo a avaliação. Então você estava lá, 29 dias de uso da avaliação. Ele pega e volta para o primeiro dia. Aí você começa a rodar de novo como se estivesse começando a avaliar novamente. É isso que esses programinhas fazem. Fica Então é voltando a assim data que de funciona avaliação. o Hã? ativador pirata, então funciona desse jeito. Ele usa modo de avaliação e a hora que está para expirar o tempo, ele volta novamente. É isso que ele fica fazendo. Aí, nesse caso, aí, em torno de uns 10, 15 dias, é seguro. Depois disso, aí já tá, você corre o risco de ligar e já cair no dia que passou os 30. Ah, agora Aí não, entendi.
Aí, não, aí ele vai marcar como já usou os 30 dias, ele não consegue voltar. Mas isso é esses Piratex doido que vocês usam aí. Nem precisa, pessoal. Você sabia que vocês têm o Windows de graça, né? Original. De graça. Alô, professor? Sim, professor, Verdade. sabia? Tá me Os ouvindo? alunos do IF, eles têm mas- acesso à plataforma da Microsoft, o Dreams, lá, antigo Dreams, agora mudou de nome, que eu nem lembro mais. Meu E Deus, tem Deus. todos os softwares da Microsoft, com exceção do Office, acho que o Office 360 ainda vem, Alô? para vocês usarem gratuitamente. Tem uma licença para cada um de vocês. Acho que o Joca tá tentando falar alguma coisa aí, professor. O Joca tá sempre brigando com o microfone dele. Eu Pode odeio o falar. Teams. Eu odeio do fundo do meu coração. Ele sempre buga. Vocês estão me escutando? Ah, Tô, não, agora eu tô. tinha pela Meu sua Deus, como esse incompetência. programa é horrível. Enfim. Horrível apelido. Não, é triste. Desculpa atrapalhar, professor, mas eu ia fazer um comentário sobre a aula. Já teve um ativador que eu usei, que eu fiz para teste, que eu fiz seguindo essa ideia. Mas falhei, porque ele caiu uma vez. Mas... Fora dos 30 dias. exatamente. Só que, tipo, ele Aí. funcionava só na minha máquina. Tipo, eu tinha que executar ele na mão. Tipo, eu coloquei para iniciar o computador. Entendi. Aí você voltava a data, ele continuava. Você voltava, ele ia voltando o prazo aí para poder utilizar. Sim. Tem vários que fazem esse tipo de gambiarra. E desculpa atrapalhar, tá, professor? Que esse programa é horrível. É podre o Teams. Fica susto, é assim mesmo. Ô, professor, você falou Pode que falar. os alunos conseguem ter direito a vontade uma de licença. contando com Windows? É. Que eu tenho um SSD aqui que eu queria baixar o Windows dele para as coisas ficar mais rápidas aqui. Aí eu tava pensando, né, como é que eu vou arranjar o Windows. Não, vocês têm. Pode procurar lá, deve estar na página do Instituto. Deve estar, deixa eu ver se tem aqui, Instituto. Deve ter o Acesso programa vitalício? teoricamente, enquanto você estiver na faculdade. Mas, na prática, nunca ninguém vai perguntar nada para vocês. Na teoria, a licença é enquanto está na faculdade. Na prática, a Microsoft não vai na sua casa depois que já está ativado e falar, olha, desativa aí, por favor. Ah, vou falar, peguei DP aí, ó, tô até hoje. A Microsoft chega mais quando é a empresa que faz isso. É, Se a empresa tá com vários computadores do Office deles com pirata, aí eles vão em cima mesmo. empresa eles vão Por matando. sinal, não recomendo. Eu já tive que fazer auditoria de empresa porque a Microsoft mandou e-mail. A empresa é foda. horrível. Eles vêm atrás. Foram os piores 15 dias da minha vida. Não, eles vão atrás. Deve ter aqui, vamos ver a coordenaria de informática, se tem aqui. Nossa, estava aqui em cima, ficava na página inicial aqui do Instituto, essa parte aí de software gratuito da Microsoft. Mas é um convênio, deixa eu ver como é que é o nome, Dreams Park. Acho que é esse nome. Eu não sei se está como Dreams Park. Deixa eu colocar aqui em cima. Dreams Park IFSP. Acho que ele mudou de nome. Chama Image. Mudou de nome. Mas aí você tem aqui, ó, acesso dos alunos. Ó. Aí você procura lá o Image, Microsoft Image, clica aqui no Image, aí ele vai perguntar lá vai ter que ter um acesso, né, ao sistema. Como que você faz isso? Você manda lá para a CTI, lá do cti@bi.ifsp.edu.br, manda um e-mail para eles pedindo para cadastrar eles. Geralmente vocês já estão todos cadastrados com aquele e-mail do IFSP. Vocês acham que deve ter. Aí ele cadastra vocês lá, vocês entram com o seu e-mail do IFSP aqui na Web Store e baixa o que vocês querem. Beleza, Bem, vou dar uma aqui eu procurada. estou logado como usuário comum, né? Eu não estou logado como IF, por isso que ele não deixou. Mas a gente tem, quando entra aqui, ó, onde que tá aqui?
Ô, professor, facilita a nossa vida. Manda o link diretão, por favor. Eu não tenho de aluno, eu tenho o meu de professor. Mas não É diferente. funciona? Não. Ah, tá. Não, de alunos são separados. Aí Nossa, você tem que que entrar triste. lá. Onde que tá aqui? O meu painel da Azure. Acho que tá. Acho que eu enfiei aquilo lá. Tinha aqui, meu drive. Acho que tá aqui, software educacional. Aqui tem. Vai fazer o login, se ele concordar. Microsoft, 2 horas depois. Aí ele entrou com o meu do IF, ó. Aí tem os softwares que eu posso baixar. É só escolher e clicar para fazer o download. Você pegou esse link quando você colocou o Windows Image, né, no site da XP. Aí tem lá o Image, aí eu entro com o meu login. Aqui eu estou entrando com o meu login de professor. Vocês têm lá o de alunos. Aí vocês entram de alunos e lá vocês conseguem chegar nessa página aqui. Ele vai cair nessa página. Aí aqui vai ter um monte de tem software aqui, ó. Aí você tem um monte de software que você pode baixar. Tudo isso daqui você pode baixar. Tem um monte, ó. Tem o Windows, ó. Windows 10 um monte, ó. Versão 2004, versão... tem um monte de update aqui, ó. 64 bits, multilingual, educacional. Você tem um monte de Windows aqui que você pode baixar. Aí você escolhe um, baixa e instala. Sim. Ver se consigo baixar no SSD e fazer meu PC parecer menos uma carroça. Não dá. É bem legal. E vocês têm um direito, então pode ficar sossegado que vocês têm vários aqui, ó. E se eu quiser baixar 2 Windows, um educacional e um normal, pode? Pode. Entendeu? Você pode ter 2 Windows, na verdade. 2 Windows 10, aí, eu quero colocar o Windows Server no meu computador. Posso? Pode. Então, depois vocês têm tudo esse direito, tudo isso daí vocês não usam, mas tem. Valeu, professor. Então, pelo menos não usem pirata, por favor. Já que vocês Ô, têm professor. pirata. Oi. Ó, pirataria é uma do Brasil, tô brincando. Mas enfim. Qual Windows que era conhecido como Windows Bombadão? Bombadão? Horrível, você diz? Bombadão de cor. Eu não lembro. Eu usava um que era o Windows 7, mas eu não lembro qual versão que era. Aí meu irmão chamava ele de Windows Bombadão. Eu não lembro agora. Professional. Deve ser o profissional. Que é o top. Ou o... Vamos tá como Premium... Não é Premium Edition, Tem o Professional e o Premier Edition. Ele é o mais topzão lá, cheio de tranqueira que ninguém nem usa aquilo lá. Oi. Um daqueles Windows 10 lá é o Pro. Um daqueles ali é Pro. O educacional é Pro. Porque eu tô com o Home aqui, que veio de fábrica. Não, aquilo é uma porcaria. O que vem de bom do educacional, professor? Basicamente é o mesmo Pro. Até hoje eu nunca vi nenhuma diferença. Ele tem algumas ferramentas para acessar servidor de escola, essas coisas assim que você nunca usa, nem instala. Então, basicamente, não tem diferença nenhuma do Pro. O melhor de todos é o Starter, né, professor? O pior é o Starter, que roda acho que 2 núcleos só. Ixi, aquilo lá é ruim pra caramba. Alguém tá me perguntando um monte de coisa aqui no chat. Como que chama aquele treco lá, professor? É AeroSpeak? Que é o que permite colocar plano de fundo na área de trabalho? Plano de fundo? Não é o Aero. O Aero era do Windows Vista. Aqui ele tem uns temas lá que você consegue mexer lá, mas eu não uso aquilo lá também, não. Se ficar mudando toda hora, fazer umas animações, lá come tudo CPU. Mas dá para pôr. Starter não dá para colocar. Aquelas animação? Não dá para colocar. Esse daqui, esse educacional, vocês podem instalar ele, que é de boa, pessoal. Ele roda tudo. É o mesmo Professional, é o mesmo Premium. Não muda nada. Tem tudo que o Premium tem. Eu não sei se tem alguma diferença do Premium. Deixa eu até ver qual é a diferença do educacional para o outro. Windows 10 Edu.
Regional versus profissional. E as versões aqui. Conheço todas as diferenças. Windows Home Pro, Pro Workstation, Enterprise, Educacional. Para grandes estabelecimentos, ela possui quase todas as características do Enterprise, que é a mais top de todas. Com funcionalidades para compartilhamento em rede. No entanto, nessa versão não é possível optar por receber apenas atualizações de segurança, ou seja, todos os updates de aplicativos e recursos serão instalados. Então, basicamente, ele instala todos os updates. Essa é a diferença. Mas é a mesma da versão Enterprise, que é a mais top de todas. Então, pode pôr ela. Eu uso, não tem problema nenhum. Vai fazer essa atualização. Ele vai fazer de qualquer jeito mesmo. Deixa eu ver todos os recados que tem um monte. Professor, dá para logar no Teams com o mesmo e-mail em 2 aparelhos? Sim. Deveria estar deixando. Normalmente você pode logar em dois com o mesmo e-mail. Eu uso isso. Eu uso às vezes no meu celular e meu computador ao mesmo tempo. Dá para fazer. Não use pirata. Faça o seu próprio programa. É isso aí, Murilo. Ponta firme. Faço tudo para vocês fazerem o seu próprio Windows. Nessa. Ângela, gente, como eu entro no Teams pelo PC e pela TV no mesmo e-mail? TV acho que não dá. Tô tentando, mas fica caindo da TV. Eu nunca usei da TV. Eu não sei se vocês estão falando de entrar na chamada, mas eu tentava fazer isso para usar o microfone e não dá. Não na mesma chamada. Ele obriga você a ficar só com uma. Só você entrar como Ficar convidado. o microfone só vai ter uma delas. Uma fica mutada e outra fica funcionando. Não, mas você pode participar de duas. Usar o microfone de um. Ele fechava. Se eu entrasse pelo PC depois com o mesmo e-mail pelo celular, ele fechava um deles. Ele não deixar numa reunião assim os dois ao mesmo tempo. Então pode ser que a conta de aluno seja diferente do professor, então. Na minha eu consigo. Eu posso logar em 2 dispositivos, ele loga, fica os dois, só que o microfone fica só um ativo. Eu escolho qual dos dois. Ele me pergunta, qual microfone você quer que fique? Do celular ou do PC? Aí você escolhe um deles. O áudio vem nos dois, mas o microfone eu posso escolher de um só. Então pode ser isso. A versão do professor pode ser diferente da versão dos alunos. Tipo, de acordo com o login. Que pergunta difícil. Já consegui. Você está agora na TV de casa. Eu nem sabia que isso aí rodava na TV. Boa pergunta. Eu nunca percebi que tinha Teams na televisão. Tem que olhar um dia isso daí. Professor, o link está no site do IFBirigui? Tá. É só você colocar image lá, pessoal. .fsp, colocar um programa image aqui. Image que tá arrumando lá? Olha, tem na Renata. Tem lá na Renata. Professor, eu achei um PDF do site. Deixa eu ver se eu consigo mandar um. Ele tá como... Vai. Eu postei um link no comentário no PDF do próprio FSP. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem aqui todo o passo a passo. Então, eu entrei aqui, coloquei aqui em cima imagem, imagine. Então, escreve aqui, ó, imagine aqui na busca. Na página do IFSP de Birigui. Clica lá. Aí, o segundo link lá, Microsoft Azure. Aí, clica nele. Tem todas as instruções que você tem que fazer. Passo a passo. Você está todos na TV, ficou uma mutada e uma ouvindo. Fechava mesmo, mas eu consegui escolher agora e o áudio só na TV. Beleza. O pessoal pôs aqui o tutorial, mas é de outra cidade, mas funciona igual. Se vocês quiserem daqui, ó, do IF, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Comprei um aparelho Android e instalei na minha TV. Bom. Então, a sua TV tem Android, é por isso. Porque eu falei, mas como que vocês têm Teams na televisão? Agora tá entendido.
Não é aquele aparelho que emula o Android na TV? É, basicamente isso daí. Instalei pelo Play. Quando eu entro nos dois dispositivos com o meu e-mail, um fecha. Agora a aula vai ser na TV. Então aqui estava tudo fechado, mas ele me pediu para escolher qual ficava o áudio. É, basicamente é isso daí. Ora! Não Vai. sei nem que horário. Olha, já o meu horário foi igual um quiabo, né? Nem consegui terminar minha aula. Beleza, né? Tem que falar depois, a gente vai falar sobre suspensão, etc. Tudo bem? Eu vou descrever com mais detalhe aquela parte de processos ainda. Pode ser? Amanhã? Pode. Beleza, professor? Até aqui alguma dúvida? Todos entenderam? Tudo Essa de tranquilo, boa. mestre. Quero que vocês tenham Windows. Vou tirar o piratão agora. Vou ficar original. Nada de Piratex. Vocês têm direito a rodar. E se não me engano, tem até o Office 360, se não me engano. Dá uma olhadinha lá que parece que vocês têm também. Tem sim. Vocês têm, então, você tem um pacote completo. Sim, quando a gente acho que entra na faculdade, o pessoal já libera. Eu consegui baixar tudo o Office no meu PC. Tô feliz agora. Então. Eu tenho aquele Word. Tô feliz. Vocês têm todos os aplicativos lá. Por que esse daqui não fez? Porque não tem uma semana. Então, depois dá uma conferida lá que tem bastante coisa. Odeio o Windows demais, mas vou usar quando precisar. Coloca um Dual Boot. Resolve o problema. Esse negócio aqui. Processos. Salva. Registrar na aula. Vocês estão fazendo um trabalho, fala nisso? Sim, professor. Inclusive, eu queria fazer umas perguntas para você no final da aula. Beleza. Ângela. Tá aí. Christian. Douglas. Presente. Eloá. Enzo. Gabriel Augusto. Presente. Gabriel Nascimento. Presente, professor. Guilherme Pérez. Gustavo Silva. Gustavo Silva, não? Isabelle está aí. Está com o microfone. Giancarlo. Presente, professor. Jonathan. Presente, professor. João Gabriel. Eu? João Pedro. Presente. João Vitor. Presente. Joaquim Amorim. José Antônio. Opa, Astolfinho aqui. Lêner. Presente, professor. Luana. Márcio dos Santos. Maria. Maria, acho que eu vi ela aí pedindo conectar umas 3 vezes. Deve estar algum probleminha na internet. Matheus Amaral. Márcio está presente? Beleza. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Rafael Antunes. Presente. Renato. Presente. Rian. Thales. Professor, Thales pediu para avisar que tá presente.
Ah, beleza. Tiago, Presente, professor. Vitor, Presente. Vitor Yudi, Vinícius e Vanderlon. Vanderlon? Não? Professora, a Maria de Ei. Fátima também está presente. Ela mandou mensagem. Eu coloquei que ela tava. O sistema dela tá caindo toda hora, mas eu vi que ela tava aí. Ah, beleza. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Sobre ela não, professor. Então, beleza. Se alguém tiver mais alguma dúvida de outra coisa, estarei aqui disponível. Tudo bem? Pode tirar. Aqueles que já tiraram suas dúvidas, bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Professor. Só um comentário. O trabalho tá dando trabalho, viu? Ah, mas isso é